Graça e paz, igreja. Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar com você Lucas, capítulo 7, versículo 9 a 10. Lucas, capítulo 7, versículo 9 a 10. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Até aqui. Amada igreja, nós, membros do conselho, nós fizemos um retiro. Nós tivemos um tempo em que nós fomos por uma cidade do interior. Naquela cidade do interior, nós estudamos um livro e tivemos várias reflexões e pensamos várias coisas. E a partir desse retiro que o conselho teve, e a partir dos estudos que fizemos ao longo desse retiro, nós formamos convicções. Convicções as quais fazem parte de nós e fazem parte da igreja. Eu quero iniciar com você hoje uma série de mensagens tratando destas convicções da nossa igreja. E o que é importante, o que você vai poder reparar, que quando nós tratarmos dessas convicções da igreja, nós estamos tratando das nossas convicções. Então, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, impacta quem eu sou e o que eu faço. Da mesma forma, impacta quem a igreja é, quem a primeira IPI de Santos é e o que ela faz. Então, nós vamos dar hoje um start para um novo tempo para a nossa igreja. E esse start e aquilo que nós vamos iniciar hoje, tudo depende da postura que nós vamos tomar. Tudo depende da postura que nós vamos tomar. Então, hoje, eu quero compartilhar com você a nossa primeira convicção. A convicção que é da igreja, e eu creio que essa também é a sua convicção. Ela está aqui do lado, que é: acreditamos em milagres e isso conversa com a nossa fé. Acreditamos em milagres e isso conversa com a nossa fé. Esse é o tema do nosso primeiro encontro, esse é o tema da nossa primeira convicção. E para tratar dessa primeira convicção, a gente precisa olhar para o capítulo 7 aqui de Lucas. Nós lemos aqui 2 versículos, o 9 e o 10, mas depois você pode, aí na sua casa, olhar desde o versículo 1. Eu vou comentar toda essa história, mas depois de uma forma muito calma, muito tranquila, você também pode ter um tempo com Deus, fazer a sua leitura e pensar: acreditamos em milagre e isso conversa com a nossa fé. O que esse texto quer dizer para mim a respeito dessa convicção, que é minha, que é da minha igreja? Bem, deixa eu te contar então essa história. É a história de um centurião, de um líder romano, do exército romano, que amava os judeus. Esse homem, ele se dava muito bem com os judeus e ele até financiou ali a construção de uma sinagoga. Ele era uma pessoa respeitada por aquela liderança local, ele era uma pessoa respeitada por aquelas pessoas, benquistas por aquelas pessoas, e era alguém que tinha um tratamento diferenciado com seus escravos. O escravo, preste atenção, o escravo para aquela época, assim como qualquer outra época, o escravo ele é apenas uma ferramenta viva. Uma ferramenta sem nenhum direito,
mas com um dono. Um dono para maltratá-lo e, se for necessário, até matá-lo. Nós percebemos que o tratamento desse centurião, ele é diferente. A forma como ele trata, a forma como ele se relaciona com seus escravos é diferente. E nós percebemos isso na preocupação que este homem tem com seu escravo, que estava numa situação de enfermidade. Teve ali uma queda feia, era alguém que estava à beira da morte, paralisado. Então, o que nós podemos perceber é que o estado de saúde aqui deste homem era muito delicado, muito delicado. E o centurião estava preocupadíssimo com o que é que ia acontecer com aquele homem. Então, o centurião, ele vai ter uma iniciativa de fé. E qual é essa iniciativa? Bem, ele fica sabendo que Jesus está nas redondezas, ele ouve falar de Jesus, e ao ouvir falar de Jesus, ao ouvir falar do que é que Jesus fazia, ele reconhece a sua impotência. E ele fala, eu não consigo dar um jeito nessa situação, mas acredito que esse Jesus, ele vai conseguir dar cabo da situação. Saber sobre Jesus, para o centurião, gerou alguma coisa nele. Olha só, versículo 3º. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Então, note que na sua ação, ele não dá uma ordem. Ele não faz uma exigência, mas ele faz um pedido, ele faz uma súplica. E os judeus, diante daquela situação, falam, olha, Jesus pode ajudar sim, porque ele é um de nós. Então, essas pessoas, esses judeus, vão até Jesus conversar com ele. E ele vai dizer, ó, esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. São os judeus agora conversando com Jesus. E é muito bacana porque é o seguinte, os judeus estão falando que este homem, esse centurião, ele é alguém digno. Ele é alguém digno da atenção de Jesus. Só que este homem que os judeus estão falando, olha, ele é digno da sua atenção, Jesus, é o mesmo homem que vai falar daqui a pouco para Jesus, Jesus, não precisa vir até mim, porque eu não sou digno de estar na tua presença. Então, é fantástica essa dinâmica. Outra dinâmica que é fantástica aqui é a falta de compreensão dos judeus. Pelo fato de que eles acham que Jesus ele é dirigido por essa ordem vigente. Mas isso é uma grande besteira. Aqui, o que é que os judeus estão pedindo? Os judeus estão pedindo um favor político. É isso. Porque trata-se da política da boa vizinhança, trata-se de ficar bem com os romanos. Então, Jesus, dá uma força para nós aí, para a gente continuar bem na finta aqui com eles. É essa a intenção dos judeus. Achando que isso vai fazer alguma influência sobre Jesus. Achando que agora Jesus vai pensar, nossa, para eu deixar todo mundo aqui bem, deixa eu ir lá então realmente, né? Jesus não é dirigido pela ordem vigente. Então, continuando a história, Jesus está próximo quando ele é encontrado agora por amigos do centurião. Antes eram os judeus, agora são
amigos do centurião. Eles chegam com uma mensagem que você pode conferir aí do versículo 6º ao 8º. E a mensagem é: não sou digno de te receber. Não sou digno de tamanha honra de ver você, Jesus, face a face. Não sou digno, Jesus, de ouvir a sua voz. Este homem está fazendo esta declaração. Esse homem está dizendo estas coisas. Jesus, não sou digno de receber, não sou digno de estar na sua presença, de ver você face a face, de ouvir a sua voz. E ainda mais, este homem com tamanha autoridade, este homem com tamanho poder, e ele fala dessa autoridade, ele fala deste poder para Jesus. Ele diz: eu quero me submeter à sua autoridade. Para nós vivermos milagres na nossa vida, para nós vivermos transformações, para que as coisas mudem, eu e você precisamos nos submeter à autoridade de Jesus. Isso quer dizer que eu declaro que Ele tem uma autoridade. Isso quer dizer que eu acredito que Ele tem uma autoridade. Isso quer dizer que o poder é dele, Ele faz o que Ele bem quiser e eu vou me submeter ao querer divino. Nós que precisamos tanto de presença, daqui a pouco eu vou falar um pouco ali de Tomé. Nós que precisamos tanto de presença, nós que precisamos tanto tocar, somos impactados nesse dia ao ouvir um homem que pede um milagre sem ter a presença do autor do milagre, sem ter o toque, sem ter um contato visual, sem estar no mesmo ambiente, no mesmo horário. É incrível isso. Que lição de fé para nós ouvir uma coisa dessas, nós que temos tamanha necessidade da presença, da questão visual. Nós estamos diante de um homem que está falando: eu não preciso do Senhor aqui, eu só preciso que o Senhor libere uma palavra. Incrível, incrível esta fé. O centurião está falando: eu tenho poder, eu tenho posses, eu tenho um status, eu tenho uma posição, mas eu não tenho o poder que Jesus tem. Esse centurião, ele demonstra uma fé vigorosa, uma fé que não exige sinal, uma fé que não exige provas. E como eu disse de Tomé, não precisa ver para quê. Jesus havia ressuscitado, e as pessoas falavam para Tomé: Jesus ressuscitou. E aí Tomé disse: somente quando eu tocar é que eu vou acreditar que ele ressuscitou. E aí, num determinado momento, Jesus aparece para os seus discípulos, Tomé está ali no meio deles, e Jesus fala: toca. Eu gosto do versículo 29, lá de João 20. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu? Bem-aventurados, os que não viram e creram. Bem-aventurado esse centurião, que não viu a Jesus, não esteve na presença de Jesus, mas que recebeu uma palavra e creu. E acreditou que Jesus, distante, não estando no mesmo lugar, falaria cura e a pessoa seria curada. A cura, ela foi imediata, a cura foi completa. Aquela cura foi impactante.
aquela cura, ela declarou o poder que Jesus tem. E aqui a gente vê dois milagres, porque a gente vê esse milagre da cura, mas nós vemos também o milagre da fé salvadora, que aparece no coração desse centurião. A fé deste homem foi elogiada. O texto vai dizer para nós que o comportamento desse homem deixou Jesus admirado. E Jesus elogia essa fé, a gente leu aqui no versículo 9, não achei uma fé como a deste homem. É uma fé maior do que ali do povo de Deus, meus irmãos. Jesus aproveita essas circunstâncias aqui para trazer um ensino que gentios virão do Oriente e do Ocidente e tomariam um lugar no reino dos céus, mas que judeus, filhos do reino, seriam lançados fora. Porque é necessário uma fé salvadora. Uma fé que faz milagres, ter uma fé que vive os milagres, é uma fé muito importante de se ter e viver. Mas a fé que salva é a fé salvadora. E Jesus está falando aqui que vai acontecer uma inversão. E muitos que disseram que creram, que creem, estes não entrarão porque nunca acreditaram, nunca tiveram a fé salvadora de fato consigo mesmo. Acreditar em milagres é acreditar que Jesus tem poder e autoridade sobre toda e qualquer circunstância. Acreditar em milagres é acreditar que ainda hoje, 2025, Jesus opera grandes maravilhas. Nós somos uma comunidade que acreditamos nos milagres. Acreditamos que Jesus pode fazer infinitamente mais. E pedimos para Deus, Senhor, faça infinitamente mais. Acreditamos em milagres e isso conversa com a nossa fé. Acreditar em milagres é necessário uma fé de uma historinha que eu quero contar para você, que um presbítero aqui da igreja contava. Me contaram essa história e eu quero compartilhar com você para a gente encerrar essa mensagem, tá bom? A história é a seguinte. Numa cidade distante, o povo vivia uma grande seca. O pessoal da igreja falou, vamos fazer uma reunião de oração? Vamos orar. Vamos pedir para Deus fazer chover. A gente canta até faz chover, a gente canta uns louvores aí. Vamos. Aí todo mundo falou, vamos sim. E aí todo mundo foi para a igreja. Mas de todas as pessoas que estavam lá na igreja, somente uma jovem é que levou o guarda-chuva. Pergunta. Naquela reunião de oração, quem foi de fato com fé? Quem foi de fato acreditando que Jesus ia escutar as suas orações? Vamos orar pela chuva? Vamos. Pega seu guarda-chuva e vamos orar
para que o Senhor Jesus Cristo faça chover sobre a nossa terra. Vamos orar para que a nossa terra seja curada. Vamos orar por uma fé salvadora, libertadora em Cristo Jesus. Quero te convidar, vamos fazer uma oração? Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. A minha oração, o meu clamor, meu Pai, o que eu quero pedir a Ti é que o Senhor faça chover, Pai. O Senhor faça chover. Faça um grande milagre, Senhor, em nós, na nossa casa, nossa família, na nossa igreja, Senhor. Faça um grande milagre aqui dentro da gente, Senhor, em nossas imperfeições, em coisas, Senhor, que não batem com uma fé que declara que Jesus Cristo é o Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, traga cura, traga libertação, traga restauração, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoe poderosamente a vida dessas pessoas que estão ouvindo agora esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém e amém.